ESG nas licitações públicas. Se este tema ainda não fez parte da sua vida, com certeza vai fazer. E para falar sobre isso, trouxemos aqui ele que é mestre em administração pública pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduado em estratégias empresariais pela UFG, MBA em licitações e contratos pelo IPOG, servidor há mais de 20 anos pela estatal Celgpar, professor de pós-graduação e de cursos na área de licitações e contratos, possui experiência como membro e presidente da Comissão Permanente de Licitações, pregoeiro e superintendente da área de compras públicas. Foi responsável pela elaboração e implementação do regulamento interno de licitações e contratos da companhia Celgpar. Atualmente, é pesquisador do tema Empresas Estatais e ESG e, em razão da necessidade da implementação da 14133 no estado de Goiás, está cedido para a Emater Goiás, onde atua na área de compras públicas como agente de contratação e pregoeiro. Depois desse currículo, não é possível que você não vai ficar aqui nesse vídeo. Então, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Ednilson Alves. Olá, pessoal. Então é um prazer poder estar aqui com vocês. Aí agradeço muito o convite, né, da Forset aí, né, na pessoa do Ricardo Dantas, e que está sendo aqui um grande prazer de conhecer. Já conhecia nas redes sociais, mas não de falar, conversar diretamente. E agora aqui para a gente poder falar de um tema que eu sou apaixonado, que é o ESG, e aí tratar dele nesse contexto nosso das licitações, das compras públicas e também daquele fornecedor que participa de licitações, ou que quer vender seu produto, serviço para a administração pública e quer entender o que é isso, né? Entender como que funciona essa questão toda. É isso aí, professor. O mesmo eu digo, prazer recebê-lo aqui, ainda mais com a agenda. Todos os eventos aqui que você acompanha aí nas redes sociais, você pode ver que o professor está lá participando. E eu quero aproveitar, professor, o tema ESG, poucas pessoas falam disso. Então, o que eu quero pedir? Talvez, vamos no início ali, rapidamente, brevemente, né? Para quem eventualmente ainda não conhece, afinal, o que é a ESG nas contratações públicas? Por favor, professor. Então, o que acontece, né? Quando a gente fala dessa sigla ESG, né? É importante primeiro entender o significado dessa sigla. O E, ele vem de environmental, que no inglês, né, essa palavra para nós aqui no português seria o quê? Ambiental. Então, environmental, social e governança, ou seja, ambiental, social e governança. E aí é sempre bom a gente perceber que isso é uma preocupação não só nos dias atuais, porque a gente está vendo essa palavra e essa sigla que aparentemente parece ser nova, né? Mas quando você fala de questões ambientais, de questões sociais e preocupações nesse sentido, isso é muito antigo dentro do contexto aí da sustentabilidade. E olhando para o nosso mundo atual, quando a gente fala de questões ambientais, a gente vai pensar em mudanças climáticas, a gente vai pensar em questões ambientais, a gente vai pensar na dificuldade de todos nós ingerir recursos, sejam eles públicos ou não, né? Então tem todo esse contexto, o contexto da poluição, isso olhando para a questão ambiental. E aí a nossa empresa, a empresa privada ou a administração pública está inserida dentro desse contexto. Quando a gente fala das questões sociais, nós precisamos pensar aí nas questões de direitos do trabalhador, né? No impacto na comunidade, né, do serviço prestado, do impacto que as empresas produzem de forma até mesmo social quando contrata ali um trabalhador, a questão de responsabilidade social também das empresas, né, e aí a questão de segurança, a questão de saúde, tudo isso entra dentro desse S aí de social. E aí governança é aquele tema que todos nós estamos vendo a todo momento falar, seja dentro do contexto da administração pública, ou administração das empresas privadas, né? E aí a questão de relacionamento entre partes interessadas, a questão de corrupção, a questão de gestão de riscos, transparências, né? Tudo isso está dentro do contexto de governança. Então, é o momento onde nós paramos e pensamos, peraí, seja a administração pública,
seja a empresa privada, o tema ESG tem muito a ver com cada um de nós. Então é isso, Ricardo. Professor, você me chamou a atenção aqui que você comentou que isso não é uma novidade, né? Então, vou fazer talvez, são duas perguntas ao mesmo tempo aí, né? Se você pudesse fazer, claro que brevemente ali um comparativo, né? Porque isso já não muita gente acha que é uma coisa nova, veio com a nova lei de licitações, mas já existia. Se você pudesse explicar um pouco sobre isso e se a ESG se aplica aí para todas as contratações, se você pudesse falar sobre isso também, professor, por favor. Legal, né? Então, o que que acontece? Como eu falei, esse tema em si, ele não é uma novidade. Quando a gente olha no contexto privado, vamos dizer assim, já tem, desde a lei de 2004, através de um relatório da ONU, solicitando, né, trazendo essa, digamos que, eu não vou chamar de regra ou imposição, mas fazendo realmente, contando com o apoio de vários países aí, para incentivar com que as empresas que exploram determinado serviço, que exploram determinado produto, possam começar a produzir de forma melhor, né? É um fato, desde quando o mundo é mundo, que nós exploramos recursos, né? Sejam eles aí recursos minerais, sejam qualquer tipo de recurso que muitas das vezes uma empresa explora para produzir, para gerar capital. E isso muitas das vezes gera poluição, isso muitas das vezes gera desmatamento, isso muitas das vezes gera diversos impactos no nosso mundo, no nosso planeta. Então, como eu disse, isso não é novidade. Por quê? Porque essa preocupação ela já é antiga dentro do contexto de sustentabilidade. Só que aí, quando nós olhamos para a questão de ESG, que vem aí ali por volta de 2004, né, muitas empresas privadas, principalmente as grandes multinacionais, grandes empresas, elas já vinham trabalhando, buscando diminuir poluição, tratar melhor as questões trabalhistas com seus empregados, ver aquelas questões de gênero, ver aquelas questões, né, de tratar ali a questão das mudanças climáticas, questões ambientais, para tentar produzir e prestar um serviço de forma melhor. E aí, o que isso tem a ver com a administração pública, né? Qual a conexão? E aí, em que isso impacta em você que quer fornecer para a administração pública? Então, como eu disse, não é novidade, porque dentro da administração também, nós já tínhamos ali desde 2010, né, algumas instruções normativas que já começavam a tratar da questão de logística reversa, né, que é quando a administração vai adquirir aquele produto que é utilizado, ele retornar de alguma forma para aquela empresa, para que ela pudesse tratar esse bem, esse objeto, né? E aí, assim, essas questões ali na IN número 10, né, ali já trazia algumas questões para melhorar as nossas contratações públicas, ou seja, a preocupação da administração, porque a administração ela faz diversas aquisições de produtos, diversas aquisições de bens, diversas contratações de obras, serviços de engenharia, e isso, né, como executar melhor esse serviço. Então, ali a gente já trazia essa preocupação em como contratar melhor. E aí, a nova lei de licitações, em que contexto ela traz isso, né? Ela traz como princípio, né, do desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós queremos desenvolver o nosso país, mas também de forma sustentável. Então, isso está lá na nova lei de licitações, né, a lei 1473, está no artigo 11 também da lei das licitações, que vai falar que o objetivo do processo licitatório é o que? É incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Quando a gente olha também para o contexto da lei das estatais, né, que é a lei 3.303, a gente vai ter lá no artigo 31 também, né, que é um dos princípios também da lei das estatais, o desenvolvimento nacional sustentável. Então, veja, é interesse da administração pública, e nós já temos aí também, através, por exemplo, do Plano de Logística Sustentável, a implantação de aquisições de compras, né, de forma sustentável. E aí o ESG, essa preocupação com o ambiental, essa preocupação com o social, essa preocupação com a governança, também entra aí dentro desse contexto. Professor, é interessante
Me surgiu aqui, eu acho que é importante, a gente atua muito com o fornecedor, né? E não tem jeito, se não doer no bolso, ou se ele não for penalizado, né? Não tem jeito que eles não abrem os olhos. Essa é a realidade. Então eu queria que o professor pudesse trazer aqui uma situação hipotética aqui. Eu nunca apliquei nenhuma dessas metodologias na minha empresa, eu não atuei em nada sobre isso, mas eu fui participar de uma licitação, eu assinalei lá que eu tenho uma política voltada para isso. O que pode acontecer aí com a minha empresa? Por favor, professor. Então, o que acontece, Ricardo? Hoje, às vezes, muitas das vezes nós comentamos assim, eu não tenho conhecimento, por exemplo, se a minha empresa pratica algo que está ligado à sustentabilidade, que está ligado, de repente, até mesmo à ESG. Muitos, às vezes, estão até cumprindo algumas questões que estão sendo exigidas ali no edital, né? Mas muitas das vezes sem saber que está conectado com a ESG. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui da questão da Lei Complementar 123, né, que é a lei aí das MES-EPPs, que traz ali alguns benefícios para aquela empresa, né, para aquela MES-EPP, ao participar de uma licitação. Então, ali, quando a administração pública contrata uma micro e pequena empresa para prestar determinado serviço ou para entregar determinado objeto, a administração pública, ela está contribuindo com esse S do social. Porque quando você contrata uma empresa dessa, nós sabemos que no nosso país, as micro e pequenas empresas, elas têm um papel fundamental. Elas são responsáveis por uma quantidade que eu agora não tenho nenhum número, uma quantidade de empregos gerados, ou seja, causa um impacto social muito grande. Agora, indo para a sua pergunta, né? Se uma empresa ela afirma que cumpre, né, algo, seja social, algo que seja ambiental, que está sendo exigido ali no edital, mas ela não consegue, ali depois da execução do contrato, comprovar de fato que isso é uma verdade, isso é um problema, onde ela pode ser sancionada, né, onde ela pode ter problemas com a administração pública, muitas vezes ficar até impedida de participar de próximos processos aí licitatórios. Então, o que eu digo sempre para o fornecedor é o seguinte, esse assunto ESG pode parecer novidade para a gente aqui, mas nós já estamos atendendo a alguns requisitos nos editais, até mesmo sem saber. Então, se eu busco estudar, busco preparar a minha empresa para isso, eu vou com certeza aproveitar aí melhores oportunidades. Sensacional, tenho certeza que você está auxiliando, professor, vários fornecedores aí que estão muitas vezes, né, conhecendo o tema agora. E já que você mencionou tanto do edital aí, professor, eu sei que você é um profundo estudioso, conversa de bastidores, gente, isso não é modinha para ele não, viu? Ele estuda há bastante tempo esta temática. Então, eu faço um convite para você que está acompanhando aqui o nosso vídeo, que siga o professor nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo. Vou dar uma dica aí para vocês, ele responde, viu? Manda um direct, quer levar a temática aí para sua empresa? Tá aparecendo aqui o Instagram, ó, fale com o professor, mande lá a sua dúvida, leve este treinamento aí para o seu time, leve isso para a sua corporação, você agente público, preste atenção aí nessa temática, né? Desenvolvimento Nacional Sustentável, professor, bem colocou, mas vamos lá, professor, e no edital, onde eu encontro, geralmente aí, essas informações para que o fornecedor fique atento e, claro, para o gestor também se atentar aonde colocar essa informação. Por favor, professor. Então, o que acontece, né? Hoje, por exemplo, num edital, você vai encontrar algumas questões ambientais, algumas questões sociais, ou até mesmo algumas exigências ligadas à governança. Muitas das vezes ali, ao descrever o objeto, né? Quando você está descrevendo o objeto ou quando você está descrevendo aquele serviço que a administração ela deseja contratar, ela vai trazer ali as condições de participação, ela vai trazer também ali, nessa descrição do objeto, se ele precisa ter, por exemplo, se ele precisa ter alguma característica, vou dar um exemplo para ficar talvez mais palpável aqui, né? Digamos que a administração pública, ela quer comprar, ela quer adquirir móveis para escritório, móveis para administração, mesa, cadeira, né? E nós sabemos que a grande maioria desses móveis, eles são feitos de madeira. Então, imagine, será que a administração pública ela quer comprar
uma mesa que foi feita de uma madeira fruto ali de um desmatamento? Não, ela vai exigir algum normativo que garanta, algum certificado que garanta que aquela madeira é proveniente de reflorestamento, né? Isso aí é uma questão ambiental. Então, isso entra ali dentro ali da descrição do objeto e dentro das características desse objeto. Olha, ele tem que ser um objeto que venha com essa origem, né? Que tenha um certificado que garanta que ele é fruto dessa madeira de reflorestamento. E assim, nós vamos caminhar para diversos objetos. Digamos que a administração pública está contratando uma obra e serviço de engenharia. Às vezes, na execução do serviço, ela quer uma prática que esteja de acordo com questões ambientais, que evite a poluição, né? Então, essas condições elas vão estar inseridas ali nessa descrição do objeto e nas condições de participação, né? Para ficar de forma talvez assim um pouco mais clara para cada um de nós. Professor, e com essas dicas aí, eu vejo que você falou com os dois públicos, né? Tanto para o gestor, para que ele se atente, ele realmente a administração não quer comprar, né? Móveis, por exemplo, oriundos aí, né? Vieram aí de desmatamento. E você, fornecedor, se atente aí a essas exigências. Professor, eu já caminhando aqui para o nosso final, vou pedir para que você faça aí as considerações finais, mas quero falar aqui com a nossa audiência. Você gostou desse vídeo? Compartilhe, encaminhe, não deixe esse vídeo morrer aí, encaminhe. Você sabe de algum colega que não conhece, não domina ainda sobre o tempo? Encaminhe para ele, mande nos grupos do WhatsApp. Eu fico contente, viu, professor? Quando eu estou em vários grupos aí, né, do tema licitação, e quando eu vejo um vídeo nosso, assim, ó, gravado aqui, e ele tá rolando por aí, porque o pessoal vai encaminhando. Olha, vocês viram falar sobre isso, e é importante utilizar, né, hoje todas as formas que a gente tem aí para divulgar a informação. Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui, ó, na descrição aqui do vídeo, nos comentários aqui deste vídeo, que o professor nós fazemos chegar até o professor. Então não deixe de deixar aí, não esqueça de deixar o seu like aqui para contribuir também com a nossa audiência. Então, professor, vou pedir para que você faça as suas considerações finais e tenho certeza que essa é a sua primeira participação, mas não é a última. Muito em breve você volta aqui no nosso canal. Então, já chegando aqui ao nosso final, a reflexão que eu deixo, tanto para a administração pública quanto para os fornecedores. Bom, olhando para o contexto da administração pública, nós temos uma lei, né? Tanto a lei da nova lei de licitações, né? A 14.133, ou até mesmo a lei das estatais, ela vem trazer e traz aí como princípio, né, o desenvolvimento nacional sustentável. Então, o ESG, ele entra dentro desse contexto. Agora, quando a gente fala de uma empresa privada que busca participar de licitações, e aí, Ricardo, até mesmo como você falou, né, aquele empresário, ele está buscando, sim, o seu lucro, ele está buscando reduzir também os seus custos, só que ele busca, acima disso tudo, ele busca oportunidade. E aí, será que nós vamos esperar, né, outras pessoas se capacitarem, se prepararem e ganharem essas licitações? Ou será que nós vamos, né, já olhar, começar a nos preparar para isso e nós aproveitarmos essas oportunidades? Porque a administração ela vem trabalhando, cada congresso, cada evento que a gente vem participando, esse tema vem crescendo cada vez mais, as preocupações com essas questões, né, de sustentabilidade, essas questões sociais, questões ambientais, e aí quem a gente vai contratar precisa estar preparado. Então, eu deixo essa reflexão. Precisamos nos preparar, capacitar, estudar mais sobre o tema, acompanhar, né, empresas, né, como a Corsair Licitações, que está aí buscando produzir esse tipo de conteúdo para você, empresário. Então, é isso. Aproveite, né, se capacite, entenda mais o tema para você poder participar. E aí também nos siga nas redes sociais, porque lá eu vou estar sempre falando do tema, estou sempre promovendo esse assunto, que é uma temática que eu trabalhei já aí há 2 anos no meu mestrado e que apliquei em uma empresa estatal, né? Então, assim, a gente quer produzir resultados e fazer com que a administração pública, fazer com que os nossos recursos eles possam ser duráveis, né? Nós estamos nesse mundo, sim, para
utilizar daquilo que nós temos aqui, mas também pensar nas gerações futuras, os nossos filhos, nossos netos, que precisam também morar aqui, morar com qualidade e aproveitar desse mundo que é tão maravilhoso, né, Ricardo? Sensacional, professor. Só posso agradecer em nome de toda a família Forset. Não deixe de curtir, compartilhar esse conteúdo. Agradeço o seu tempo, professor, seu tempo, sua disponibilidade. Tenho certeza que você volta muito em breve e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor. Até a próxima, um abraço.